Olá, meu nome é Franklin Santana Santos, eu sou professor da disciplina de Tanatologia e Educação para a Morte na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante e infelizmente negligenciado, que é delírio. Delírio é uma condição médica, na verdade é uma urgência médica, onde o paciente apresenta um quadro de confusão mental. Esse quadro de confusão mental ele pode ser decorrente de várias questões, por exemplo, infecção, trauma, cirurgia. Então, e o que acontece? A grande maioria dos profissionais da área da saúde não sabem diagnosticar delírio. Por quê? Porque não foram treinados nem capacitados para fazer o diagnóstico de delírio, que é uma condição de emergência médica. Uma vez não reconhecendo o delírio, você tem grande chance de que esse paciente não só sofra comorbidades, apareçam outras doenças, como também aumente o prolongamento do hospital e aumente a mortalidade. Então, delírio é uma condição que deve ser entendida, diagnosticada e saber tratar não só por médicos, mas também por enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais e médicos não só clínico ou geriatra, mas ou psiquiatra. Muitas vezes as pessoas acham assim, delírio é uma coisa da psiquiatria. Então, chega um paciente no pronto-socorro com delírio, o que acontece? Chama o psiquiatra. Aí o psiquiatra perde tempo, porque nem sempre você tem um psiquiatra disponível numa unidade de emergência. Então, o nosso objetivo aqui é permitir que você entenda quais são os critérios essenciais para ser diagnosticado delírio. Qual é a população mais frequente? Onde que ela está presente? Então, delírio está presente, na grande maioria das vezes, nos pronto-socorros, nas salas de emergência, nos pós-operatórios de cirurgia, principalmente cirurgias ortopédicas e cirurgias cardíacas, em pacientes idosos e pacientes demenciados. São os grupos maiores de pessoas que apresentam delírio. Fora isso, é importante diagnosticar que delírio tem um caráter flutuante. Em geral, a pessoa, por exemplo, se chega um idoso no pronto-socorro tentando falar a respeito dessa questão, o plantonista fala assim, é um paciente que tem demência. A gente deve diferenciar demência de delírio, que são duas condições completamente distintas. Ou seja, eu posso ter um paciente com demência e ter delírio associado, e eu posso ter um paciente que tem delírio, mas não necessariamente tem a demência, porque a demência é uma síndrome orgânica, demora mais ou menos 6 meses. Enquanto que delírio, o que é? Um quadro de confusão mental abrupto, em geral, em questão de horas ou dias, que o paciente estava rígido previamente, e ele então desenvolve esse quadro de confusão mental. Então, é importante que, normalmente, as características clínicas. Então, delírio tem um quadro de início agudo. Então, 24, 48 horas, em geral, o paciente apresenta esse quadro de confusão. Um distúrbio da atenção, ou seja, ele tem dificuldade para concentrar em uma determinada questão. Por exemplo, dentro da própria anamnese, você vai colhendo a história e ele é incapaz de responder adequadamente às suas questões. Ou ele está hiperalerta ou ele está hipoalerta. Então, ou seja, esse paciente, ele fica agitado muitas vezes, confuso, agressivo, fala que está vendo determinadas coisas, ou ele fica sonolento. Em geral, esse é o problema do delírio, quando o paciente está sonolento. Por que quando ele está sonolento? Porque, em geral, as pessoas negligenciam. Elas falam assim, é um paciente que está dormindo, é um paciente bonzinho, ele não queixa nunca. Então, esse é um problema do diagnóstico de delírio. E a gente teve que estar atento para essas duas possibilidades. Quer dizer, o delírio mais frequente é aquele delírio, o paciente está agitado, confuso, quer arrancar as coisas, cair da cama, enfim. Ou aquele paciente também que está lá bem quietinho, mas ele está num quadro de confusão mental. Então é importante que a gente saiba, e o nível de consciência do paciente em delírio, em geral, ele está bem preservado, ele está atento, digamos assim. Ele não está rebaixado, porque aí seria, quando rebaixa demais, seria um quadro de coma. Então, o importante para nós, enquanto profissionais da saúde, é saber que existe essa condição clínica, que ela é frequente, que ela é uma emergência, que ela deve ser tratada de maneira rápida, e o fato, muitas vezes, que as pessoas acham que o tratamento do delírio se baseia no uso de antipsicóticos. Isso é um erro, porque, na verdade, o que nós devemos fazer para o tratamento é identificar a causa, ou seja, é uma infecção, é uma medicação, o que realmente está levando ao quadro de confusão mental daquele paciente e tratar essa causa. Então, é um distúrbio hidroeletrolítico, então eu vou repor o sódio ou o potássio que ele está perdendo.
É uma medicação, eu vou tentar diminuir ou retirar essa medicação. É uma infecção, eu vou tratar a infecção. As drogas que a gente pode usar, como, por exemplo, psicóticos, antipsicóticos, né? Benzodiazepínicos, para tentar controlar o estado normalmente de agitação psicomotora que esse paciente tem, é só com sentido sintomático. Na verdade, ele não reverte o delírio. Ou seja, se eu dou o antipsicótico e não vou buscar a causa desse estado, eu tenho grande chance desse paciente perpetuar o quadro e, consequentemente, evoluir fatalmente. Ou seja, ele pode ir a óbito por conta que esse diagnóstico não foi feito e não foi trabalhado. Então, vamos estar mais atentos para esses nossos pacientes e, portanto, fica aqui essa dica de hoje e a gente volta um outro dia para discutir um outro tema da área da saúde. Um grande abraço.